Ok. Vamos dar os bons dias e as boas-vindas a quem nos acompanha e aguardar um minutinho para que alguém comece a assistir. Aqui as tecnologias têm um ritmo e um tempo. A Inês Boadella já cá está. Vamos aguardar mais um segundinho. Então, muito bom dia a todos. Cá estamos de novo para mais um momento particular e especial naquilo que é a apresentação dos elementos da equipa do IB e hoje com um tema muito particularmente importante nesta fase que vivemos agora. Vamos falar do cuidar na enfermagem em todos aqueles que são cuidadores, porque há muitos cuidadores informais e muitos outros profissionais de saúde que efetivamente têm cuidado bastante e têm trabalhado muito no terreno e ensinado e partilhado connosco, terapeutas também, profissionais do cuidar, acerca desta questão. E então gostaria de vos apresentar a Margaret. A Margaret Ben Souza é um elemento da nossa equipa. A Margaret é psicoterapeuta corporal em biossíntese e é a responsável, a diretora e coordenadora do Departamento da Saúde do IB. E, portanto, este departamento é, de facto, vocacionado para todos aqueles que têm como profissão cuidar. Bem-vinda, Margaret. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos estão a ouvir agora. Realmente, o cuidar não é só dos enfermeiros, apesar do título deste live ser dos enfermeiros, ele é de todos os profissionais que trabalham com pessoas e com famílias, tanto na doença como na promoção da saúde. É referir isto. Depois, há outros cuidadores, que nós chamamos os cuidadores informais, que são de extrema importância, que estão habitualmente em casa, mais escondidos, com menos atenção, e que é de extrema importância valorizar estas pessoas e dar-lhes tudo aquilo que eles precisam, porque realmente nós só conseguimos cuidar quando estamos cuidados. E muitas vezes os profissionais e estes cuidadores informais que são cuidadores, muitas vezes eles próprios não estão cuidados e, portanto, isto gera... É difícil cuidar sem estar cuidado, é muito difícil. Aliás, está provado que não se consegue. A outra coisa importante, portanto, o trabalho da equipa multidisciplinar também é muito importante realçar, porque nós trabalhamos muitas vezes em equipas multidisciplinares, não é só médicos e enfermeiros, é os outros todos que fazem parte dessas equipas, desde a empregada da limpeza, do que for, mas tem que ser tudo valorizado, principalmente sempre, mas principalmente na época que nós estamos a viver agora. O que é importante realçar aqui? O cuidar é, na realidade, a essência da enfermagem. É considerado a essência da enfermagem. E, realmente, os enfermeiros, neste momento que estamos a passar, não sei até que ponto é que eles estão cuidados, porque eles estão a cuidar em grande força e, portanto, eles e os outros. Eu, quando falo em enfermeiros, não me esqueço das outras pessoas todas que estão em contacto com doentes e com pessoas e que precisam realmente desta atenção. E, portanto, estamos a falar, Margaret, na verdade, dos médicos, dos enfermeiros, dos secretários de unidade, dos auxiliares de enfermagem, dos auxiliares de ação médica, na verdade, dos funcionários da limpeza, que no fundo agora têm um trabalho extremamente exigente e dedicado, e têm sobre si, de facto, a carga do risco, não é? Do risco acrescido. Isso, e têm que ser cuidados. Não esquecendo os cuidados subprimários, eu passei por estas vertentes todas, a docência, as escolas, a quem ensina os enfermeiros, que muitas vezes também estão lá arrumados num canto e também ficam esquecidos e também são alvo disto tudo. Portanto, nós temos que olhar para isto tudo. E se me escapou alguma coisa, pode ser que te lembres, digas, porque eu não quero esquecer ninguém. Não, portanto, estamos a falar dos hospitais, dos centros de saúde, das unidades de saúde familiar, dos departamentos e das escolas, dos hospitais e dos departamentos específicos, porque foram criados, de facto, hospitais específicos para a avaliação e diagnóstico do Covid, e, portanto, todos esses profissionais estão sob grande pressão e stress, não é? E, na verdade, deveriam ter todo o ano cuidados, e não só nesta época epidémica, não é? Epidemiológica, mas... Olha, as técnicas dos laboratórios, que às vezes são esquecidas e que estão neste momento em grande stress, porque é um stress, não é? Porque é um stress porque as pessoas têm medo de apanhar a doença e têm que enfrentar a coisa, não é?
Portanto, sim. todos, não me quero esquecer de ninguém. Se faltar alguém que esteja a Que alguém observar... que alguém comente, não é? De outros profissionais que estão neste momento a cuidar de pessoas. Porque eles têm que se sentir cuidados também. Então, isso é muito importante aqui. Falamos também dos assistentes sociais, não é? Que estão no terreno, das equipas de apoio domiciliário, não é? Que vão à casa das pessoas cuidar da higiene da casa, a higiene pessoal e da alimentação daqueles que já não têm capacidade. E, portanto, estão sujeitos efetivamente a um nível de stress e eventualmente, no futuro, do stress pós-traumático, não é? Justamente porque estão sob grande tensão e de grande pressão, não é? De exigência profissional. Pronto, a gente quando fala em stress, fala no stress, no burnout dos enfermeiros e de outros profissionais também, porque é uma realidade. E eu vi isso na prática. Pronto, essa parte toda é muito importante falar. Portanto, uma coisa que é importante para cuidar, a pessoa tem que ter empatia, tem que estabelecer um vínculo de segurança, promover o autocuidado, que é tão nosso na biossíntese também, a autorrelação com o doente e com a família, ou com a pessoa, porque aqui nós temos muitos alvos de cuidado, não é? Portanto, não é só, as pessoas não podem nem estar doentes, podem precisar, vão fazer um exame, vão fazer uma coisa invasiva. Quem os atende, há toda uma forma de atender e de ser. E nós sabemos quando somos cuidados e quando não somos. Já todos temos essa experiência, eu acho. O que é que eu vou falar? É assim, na enfermagem há uma teórica muito boa, que é enfermeira, mas que também é psicóloga, que é a Jean Watson. Eu não vou falar da teoria dela. Para ela, cuidar é uma ciência. E ela tem uma forma de definir isto só brevemente, só para se perceber. Portanto, o cuidar é transpessoal. É conhecido. E é transpessoal entre o que cuida, o que vai cuidar, e o que vai ser cuidado. Ou seja, o cliente, o doente ou o que for. Pronto. Aqui estabelece uma relação entre estas duas pessoas, transpessoal. Onde está envolvida a mente, o corpo e o espírito. Ou seja, estamos na síntese, porque a biossíntese, no fundo, é isto. E ela é uma mulher que tem agora 80 anos, que ainda está no ativo, tem uma data de livros escritos, e, portanto, ela diz, mente, corpo e espírito fica um só. E isto promove a autocura para ela. Eu não vou entrar para a teoria aqui, porque é muito longa e seria muito complicado, e o objetivo nem é propriamente esse. Vou falar em algumas das condições do cuidar, mais simples. Ou seja, o contacto ocular, que é o nosso facing, a biossíntese, sorrir, e eu acrescentei aqui quando é adequado, porque às vezes não é adequado a gente sorrir, perante lutos e perante coisas, perdas e coisas mais pesadas, não é adequado. Portanto, o sorrir numa situação normal. Tratar a pessoa pelo nome. São coisas muito básicas que não é mais trabalho, faz parte de uma atitude. Ouvir sem interromper. Isso também é uma arte. É uma arte. É uma aprendizagem, não é? É contenção. A escuta ativa, não é? Responder às perguntas da pessoa. Estar ali para a pessoa e responder-lhe às perguntas as dúvidas que ela possa ter. E depois, uma coisa muito importante aqui é a educação e o empowerment dessa pessoa. Os principais canais de contacto são os olhos, a voz e o toque, quando ele é permitido. Outra área delicada que nós temos que ter atenção quando lidamos com pessoas. Esta educação, este empowerment é extremamente importante. Porque o autocuidado só se pode promover desta forma e não outra. É a própria pessoa. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático de uma criança diabética. Por exemplo, uma criança de 6, 7 anos que aparece com uma diabetes. E quem é que aparece com a criança? A mãe. E como é que a mãe aparece? Desfeita. Primeiro embate do diagnóstico, a mãe aparece habitualmente completamente alterada, muitas vezes a chorar, insegura, com medos, e a criança, naquela fase, se calhar nem percebe o que é que tem. O que está a acontecer? Então, o nosso trabalho todo educativo, e este educativo tem que ser feito com o cuidar implícito, é com essa mãe. Essa mãe é que vai aprender o autocuidado para depois passar àquela criança que depois se vai autocuidar, porque aquilo não demora muito. Eles depois começam, porque eles são insulina. Sim. Ok, isto é um exemplo
eles são dependentes para o resto da vida. Sim. E vão ter que ter uma série de aprendizagens e vão fazer uma vida normal. Vamos lá, não vamos criar aqui que vai ser um doentinho, não é aí. Mas pronto, esta criança vai ter que, não é correr atrás de uma bola, mas correr com a bola na mão. Ou seja, ele é empoderado. Primeiro a mãe e depois o filho. Sim. Ok. Isto é de extrema importância, é só um exemplo de cuidados de saúde primários, porque isto às vezes é nos cuidados de saúde primários que aparece, outras vezes é no hospital. No hospital também pode acontecer, mas pronto, onde quer que seja, há que ter isto em atenção. E isto é feito com cuidado, porque se não for feito com cuidado não vai resultar. Portanto, a educação é tão importante quanto a medicação. Porque se a pessoa for, e o autocuidado é assim que se promove nas pessoas. Pronto, isto é só um bocadinho do exemplo, por exemplo. Sim. E fala-me, vais entrar na parte onde a biossíntese ajuda a trabalhar com os profissionais nesse sentido da prevenção e da educação? Eu vou falar primeiro o que é que a biossíntese fala. Que é para saber que nada disto está desligado, está tudo ligado. A biossíntese fala muito em autoconsciência. Fala no respeito. Fala no foco na pessoa. Que é isso que nós pretendemos aqui. Nós fazemos, sim. E o Bodella o David Bodella, que é o nosso mentor, falou numa coisa num workshop dele na Suíça muito interessante, que é quando a moldura do quadro está em mau estado. Ele deu este exemplo num workshop que fez. O que é que se pode fazer? É reemoldurar esse quadro para que haja vitalidade na pessoa. Portanto, não se deita fora, mas sim transforma-se de dentro para fora. Trabalhamos assim. Portanto, o que mais é que eu tenho aqui? Como é que se ensina, como é que se pode operacionalizar e ensinar este cuidar? Porque é tudo muito bonito falar nestas coisas, mas como é que isto se faz? Na prática. Às vezes na prática, como é que isto se faz? Porque a teoria é importante, mas depois tem que ser praticada. As pessoas têm que sentir como é que se cuida e também têm que perceber o que é que sentem quando são cuidadas. E as duas vertentes, não é? Nós queremos que as pessoas cuidem, mas também queremos que elas estejam cuidadas. Portanto, o que é que se sente quando se está a cuidar? O que é que se sente quando não se é cuidado? Quando as atitudes de algum profissional ou não são cuidativas. Eu acho que todos nós já passamos por isso, de termos sido cuidados e de não termos sido cuidados. Eu, pessoalmente, já passei várias situações destas. Então, como é que se ensina este cuidar às pessoas? E a biossíntese tem uma vertente muito importante, que é o trabalho vivencial. Ou seja, que faz parte integrante deste treino que os psicoterapeutas fazem e, portanto, é sempre com trabalho vivencial que nós fazemos as coisas e passamos por elas. E podemos fazer a diferença nos cuidados que se prestam e na humanização dos mesmos através deste vivencial. Nós temos uma proposta, o IB tem uma proposta, não é? E essa proposta é um modelo pedagógico-vivencial, claro que tem que haver alguma parte teórica para as pessoas perceberem e depois têm que a pôr na prática, como sempre nós fazemos. E este treino do cuidar e de ser cuidado pode ser vivenciado. Pronto. A qualquer um destes profissionais, e é evidente que uma formação destas, ou o que quer que seja, tem que ser adequado às pessoas que vêm ou que fazem, porque há muitas áreas de intervenção e, portanto, não se podem criar coisas generalizadas. Standard, não é? Não há coisas standard. E na biologia não há coisas standard. Não, de forma alguma. Tem que ser uma coisa muito personalizada. Personalizada. Eu vou falar um bocadinho o que é a vivência. Pronto, a vivência é um estado total de ligação e integração da pessoa com o próprio, com a vida. Portanto, é um grau com o próprio e com a vida. Portanto, é um grounding, como nós dizemos, interno e externo. Portanto, é de dentro e fora. Portanto, a vivência é isso. Ela é indutiva, ao contrário do treino, que é dedutivo. É indutivo porque vem de dentro e o dedutivo é o que vem de fora. Vem de fora.
Ela permite contactar com experiências, sentimentos, emoções, imagens, sons, brincadeiras, com tudo o que a pessoa possa sentir naquele momento, bom ou mau, o que for. E nós estamos lá para segurar isto. Na formação em biosíntese, o formando aprende a mudança, sentindo e vivendo a mesma. O nosso treino é esse, e este treino do cuidar passa exatamente por esses mesmos passos vivenciais. Na enfermagem, nós já falámos aqui um bocado na enfermagem, a enfermagem, portanto, tem muitas áreas, porque ela tem os cuidados primários, a hospitalar, a docência, e dentro destas tem N desempenhos. São muitos desempenhos, e, portanto, a pessoa que vai fazer um treino destes tem que fazê-lo num desempenho que lhe é conhecido. Porque senão não consegue. Cujo objetivo, na verdade, é desenvolver recursos ou otimizar recursos, porque, na verdade, todos aqueles que foram para profissionais de saúde por vocação têm, de facto, imensos recursos, às vezes escondidos. Por outro lado, também nós, psicoterapeutas, somos profissionais do cuidado, profissionais de saúde, e agora muito conotados, e também nós muito disponíveis e muito ativos em tudo aquilo que está a acontecer, temos cenas temidas, não é? Todos os profissionais de saúde têm uma ou outra questão que de facto lhes toca pessoalmente e nem sempre ficam então tão disponíveis, não é, de suporte ao outro e na eficiência da sua atividade profissional. E é importante que os profissionais reconheçam isso, não é? Eu acho que muitas vezes estas áreas não são áreas que mexam, que façam muitas formações. Eles fazem muita formação, aliás, eu falo por mim, muito técnica. Exatamente. Há muita oferta. Agora vai fazer os cuidados intensivos, agora vai fazer outra coisa qualquer. É tudo muito técnico. E depois esquece daquela parte que é a essência. E que no fundo é a relação, não é? O pessoa a pessoa. Isso. Não é? É o pessoa a pessoa. De extrema importância esta relação, porque a pessoa, quando é cuidada, tem uma sensação tão boa. É difícil de explicar, mas é uma coisa que, sei lá, passa pelo corpo todo. Nós somos corporais, não é? E isto é uma coisa que fica uma sensação tão boa, mas também fica uma tão má quando não se é cuidado. Portanto, há o revés justamente porque as pessoas que nos chegam vêm num estado de vulnerabilidade, não é? E, portanto, temos que cuidar disso, de acolher a vulnerabilidade, de perceber que as pessoas vêm com medo, que às vezes fazem perguntas que nós designamos das perguntas tontas, sendo que não há perguntas tontas, porque tem a ver com a necessidade do indivíduo se autorregular e poder estabilizar a sua ansiedade e os seus medos, não é? E, portanto, ter um profissional empático e disponível, não é? Para responder a tudo o que for necessário, para esperar, para deixar que o cliente ou que o utente faça no seu ritmo, não é? Ter paciência, ter paciência. Uma simples ida ao médico, não é preciso mais. Uhum. Se ele tiver esta vertente, é completamente diferente quando não tem. Fica a olhar para um computador, faz ali umas perguntas, nem olha para a pessoa, não estabelece contacto. Uhum. E a sensação com que nós saímos é uma sensação vazia. Pelo menos eu estou a falar das sensações. Quando não é assim, a pessoa sai com parece que tem um entusiasmo dentro dela. É tal vitalidade, eu acho que o David fala muito nisto. E a pessoa sai de lá com uma vitalidade, com uma coisa, ok, sim. E pelo menos sabendo que o profissional está disponível, que está atento ao que se está a passar e que vai com certeza fazer o melhor que pode para ajudar. Essa sensação de suporte, não é? De confiança, de ter alguém que nos é referência e que nos encaminha, que nos orienta em algo que é desconhecido, e a doença, de facto, é um mundo desconhecido para todos nós, não é? Às vezes não é só na doença. Nós temos outras situações que não é só doença. Temos um exame qualquer. Sim. Exames que agora se fazem muito com a escolonoscopias, endoscopias, com anestesia geral, com aquela coisa toda, não é? Se a pessoa for, e é acolhida por vários, desde o anestesista, há uma série de pessoas. E eu própria já tive experiências terríveis nisto e outras fantásticas pelas pessoas. Porque a pessoa fica com medo. Claro. Vai com medo do exame, vai com medo da anestesia, vai com medo eu acordo ou não acordo. E, portanto, tem um diagnóstico, não tem um diagnóstico? Exatamente, vai sempre com aquela coisa. Então, se for feito com o cuidar já envolvido nisto,
a pessoa fica muito mais tranquila. Adormece tranquila, é tudo mais tranquilo. E nós sabemos que fisiologicamente todos esses procedimentos é de extrema importância que a pessoa esteja o mais serena e mais calma possível, para que efetivamente a experiência não fique no corpo presa, e tantas pessoas, e se calhar muitos dos que nos ouvem reconhecem, não é? De que quando saímos desse tipo de procedimentos, muitas vezes ficam dores constantes que não desaparecem, que se perpetuam no tempo, grandes incómodos, algumas dificuldades que o corpo tem em se voltar a organizar, não é? E se autorregular, e isso é de extrema importância. É uma coisa traumática. A pessoa, quando tem que ir outra vez, já vai com medo. Vai com aquela confiança que precisa de ir. Portanto, isto é importante. Marga, estava aqui a pensar agora, e sei que foi uma coisa agora do último momento, porque me ocorreu agora, que dicas práticas é que eventualmente podemos deixar aqui aos profissionais que agora têm um nível de exigência de muitas horas de trabalho, com uma intensidade extrema? Eu já ia entrar nisso. Vamos entrar nisso. Estávamos as duas em sintonia. Deixa eu ver se falta aqui alguma coisa que seja, portanto... relevante. Eu ia entrar mesmo nessa área agora, da pandemia. Uhum. Nós estamos num terreno muito escorregadio, porque há muita coisa que não se sabe ainda. Há outras que já se sabem. Uma coisa é certo, o que é que estas pessoas, o que é que estes profissionais, e isto é uma pergunta que eu também deixo, o que é que eles vão precisar depois disto acalmar? O que é que eles vão precisar? Porque eles vão precisar de ser cuidados. Completamente. Assim, lá está, tem que haver aqui um diagnóstico de situação. E são eles que têm que verbalizar o que é que vão precisar. O que é que eles sentem, temos que falar com eles. Entendes? Sim. Porque deduzir aqui eu não passei por esta experiência como profissional. Exatamente. Não posso falar. Das que eu passei, eu falo. Das que não passei, não posso. Portanto, neste momento nós sabemos uma coisa, há um grande enfoque nos profissionais de saúde e um reconhecimento geral que nunca houve. Portanto, exatamente. Agora está assim mais calmo, mas no início isto foi assim uma coisa, houve uma grande visibilidade, houve muitas manifestações de reconhecimento, desde de música, de tocarem música, de levarem os restaurantes, levarem refeições aos hospitais. Houve muito movimento nesse aspecto de reconhecimento. Que é importante que continue. Portanto, continua, porque ainda continuamos com muitos casos internados. Exatamente. Portanto, ainda continuamos com os centros de saúde também. E os profissionais estão muito cansados, porque, na verdade, enquanto quase todos nós ficámos em casa, eles estiveram no terreno. Não, e estiveram, de facto, ao rubro com as suas emoções, não é? Não, e não foram para casa. Muitos deles ficaram a viver fora de casa, com maridos e filhos pequenos, com situações familiares complicadas. Quem é que cuida deles? Que cuidado é que eles vão, que tipo de cuidar é que eles vão precisar? E eu não consigo responder, porque não estou na pele deles. Então deixamos aqui esse pedido, não é? Aos profissionais que nos escutam, ou aos familiares de profissionais que estiveram no terreno todo este período e durante toda esta fase, que nos coloquem questões, que nos informem, porque efetivamente o IB tem como objetivo ter, e o Departamento da Saúde corresponde a isso mesmo, promover ações ou atividades ou acompanhamento psicoterapêutico a todos estes profissionais, não é? Que de facto eles merecem e precisam. Agora também há aqui o reverso da moeda, que são as pessoas que estiveram doentes com isto. E houve uns com doenças que tiveram mal e tiveram ventilados e tiveram em comas induzidos para poderem estar ventilados. Houve outros que não foi o caso, outros ficaram em casa. E eu tenho aqui um testemunho de uma pessoa que eu conheço de perto que esteve doente. Um mês e meio, fechado em casa, sozinho. Pronto. E o que é que acontece? Isto é só um pequeno exemplo de uma ação cuidativa. Essa pessoa, que é meu vizinho, teve alguém de família que lhe trouxe diariamente as refeições e que deixava à porta da casa. Eles não tinham qualquer contacto, não se viam sequer. Exatamente. Pronto, e depois de ir embora, essa pessoa tirava. E nas primeiras duas vezes que aconteceu isso, vinha um post-it amarelo. No primeiro dia, e eu tenho isto porque ele falou-me nisto e eu achei que era um bom testemunho também para ver o que é o outro lado também de quem está doente, porque lá está. E dizia assim, o post-it, beijinhos, gostamos de ti muito. Uma cara com um sorriso.
No dia a seguir, isto foi só as 2 primeiras vezes que ele recebeu a coisa. Na outra veio, vinha a cara do eu, que era a pessoa que trazia, vinha a cara de um cão, que é Milu, com o nome, e vinha a cara do Miguel, que é o companheiro dessa pessoa, e dizia assim: estamos aqui para ti. Como é que é? Estamos aqui para ti, força, beijinhos. Pronto. Sim. Isto é uma ação cuidativa, é uma coisa que para ele teve imensa importância. Porque se Que na verdade é essa questão do contacto, da proximidade e do sentir o cuidado. Ele emocionou-se imenso com isto e viu isto como sendo, pronto, quando se está 1 mês e meio sem ver ninguém, é telefone, é de computador e não há contacto, qualquer contacto, e o cuidar precisa muito desse contacto. Exatamente. Nós, por exemplo, estamos a atender através de uma tela de computador. Ok, não estamos máscara. Portanto, podemos olhar para a pessoa, podemos estabelecer contacto e é diferente. Pronto. Sim. Agora, há outras coisas que também surgiram aqui, que também são sugestões, porque quem vê uma pessoa toda mascarada, desde a cabeça até aos pés, não vê a pessoa. Vê um robô. Por exemplo, quem está internado num hospital e que não está em coma, porque os que estão em coma não nos podemos esquecer que a fala é muito importante e o toque. Sim. Porque a fala, o ouvido ouve, até, enfim, e muitas vezes referem que ouviram, portanto é muito importante falar à mesma com a pessoa. O toque é muito importante, a forma como se toca. Os outros que estão conscientes, como é que nós podemos agilizar isto? Porque, repara, uma cara tapada é muito difícil, é só os olhos. Então, o que há? Houve países, Israel teve uma ideia criativa que foi pôr a fotografia do profissional aqui à frente da bata. Na farda, não é? No macacão. Então, sou eu que estou aqui para te cuidar. E já é, uma forma de comunicação. E a outra coisa que Portugal inventou, isto já é Portugal e eu vou mostrar, uma máscara transparente. Que é isto? Uhum. E o queixo fica aqui e o nariz e a boca ficam aqui. Uhum. Não está certificado, mas é feito cá. E o que é que acontece? Isto não cobra o rosto. Portanto, nós conseguimos à mesma mostrar... Ver a expressão. Sim, ver a expressão. Possivelmente não tinha que ser certificado para se usar em hospital, mas, por exemplo, pode-se usar noutras situações. As mães que amamentam, as mães positivas que agora que começam a amamentar, por exemplo, o contacto com o filho, vê a cara com isto. Caso contrário, é uma máscara que só se vê os olhos. Sim. E nem todos somos muito expressivos no olhar. Não é o nosso caso, por acaso não é o nosso caso. Somos expressivas com o olhar, mas há pessoas que têm menos dificuldade. Marga, desculpa só interromper-te, porque temos aqui um comentário da Teresa Santos, que penso que é alguém conhecido teu, e que diz assim: o que está ocorrendo é profissionais de saúde estarem lidando com a morte diretamente e alguns se sentindo responsáveis por isso. O que é que sugere no nosso atendimento? A Teresa Santos trabalha numa escola, salvo pronto, foi minha colega no hospital, eu acho que é a Teresa Santos da escola. O que é que ela pergunta? O que é que tu sugeres? Porque, na verdade, os profissionais estão a lidar com a morte e sentem, de alguma forma, responsáveis por isso, não é? Estão nesse processo e poucas vezes se fala que, efetivamente, os profissionais lidam com a perda da vida humana, não é? E isso impacta, de facto, muito. Os profissionais não são indiferentes. E ela pergunta o que é que tu sugeres no caso do atendimento, não é? Porque eles, de facto, estão a lidar com isto diariamente. Pois, lidar com a morte a gente sabe que não é fácil, não é? Com a morte ali, porque no fundo são pessoas que não têm as famílias, que morrem sozinhas com os profissionais. E como é que os profissionais também ficam? Sim, pronto, sim. Que vale a pena, quase que a morte é um assunto quase à parte. Sim, está bom. Eu acho que a morte é uma coisa que qualquer profissional que tenha alguma sensibilidade, isso mexe. Há outros que criam anticorpos, é isso. Sim. E as duas vertentes da coisa ao longo de... Mas Margaret, na verdade, essa questão do criar anticorpos, não é? E de não termos consciência ou não valorizarmos o impacto, é uma defesa que depois, às vezes, e muitas vezes, repercute, de facto, no risco do profissional. Porque nós, para nos anestesiarmos e deixarmos de sentir, e deixarmos de ficar tristes ou ficar alegres, significa que estamos a congelar e, de facto, muitas vezes estamos com doenças e problemas graves e justamente porque o corpo não manda sintoma, porque congelou, coloca em risco os próprios profissionais, não é? É um risco imenso. É um corte emocional que, para defesa própria,
Exatamente. Precisa de ser visto. Por isso é que eu digo que realmente vale a pena as pessoas, e é engraçado ser uma pessoa de uma escola, porque eu, como eu trabalhei numa escola, também tenho essa sensibilidade. E as escolas, as pessoas muitas vezes estão muito e precisam de ser preparadas para isso, não é? Precisam de lidar com esta condição humana. São pessoas também. O facto de serem professores não significa. Acho que esta parte toda que a biossíntese pode oferecer, porque eu acho que pode oferecer muito, porque nós vamos mexer realmente com a parte emocional das pessoas, quer não, é obrigatório. Eu acho que tem uma grande oferta aí. A Teresa diz que não é a tua colega porque ela é do Rio de Janeiro. Então espera, então Teresa Santos é outra pessoa. Pronto, é que Ok. eu tenho uma colega de uma escola que é a Teresa Santos. Pronto. Mas pronto, eu acho que é uma área que tem que ser mexida. Os profissionais que cuidam realmente têm que ser cuidados, e eu acho que esta parte toda vivencial pode ser uma mais-valia para que realmente seja efetivo e que haja uma verdadeira humanização dos cuidados. Porque Dos cuidados. é por aqui. E às Exatamente. vezes nós sabemos, não sabemos, não é? Mas pronto, mas é assim, é uma coisa que pode ser, e é uma coisa que está implícita, é uma atitude. Sim. É uma atitude. Mas lá está, tem que se mudar as atitudes, não é? Tem que se humanizar para que o profissional mude. E ajudar também para a pessoa também se sentir cuidada, não vai cuidar se não tiver cuidado. Portanto, é muito isto, é muito por aqui. É olhar para aquela pessoa também, porque é uma coisa transpessoal, não é uma coisa de lado, não é? Sim. Olha, Margaret, meia hora passou. É um instante. É um instante. Beijinhos da Regina Alonso para ti. Foram surgindo aqui alguns comentários, nós vamos respondendo, mas de qualquer forma, se tiverem mais questões ou dúvidas, quiserem saber mais dos projetos do Departamento da Saúde do IB, por favor, escrevam-nos. info@bioscintesportugal.pt. Eu já estou com tantos nomes e passwords, já me baralho aqui. Vocês já me conhecem, já sabem que é assim. Não deixem de nos seguir nas páginas do Facebook. Todas as lives que não conseguirem assistir ficam depois disponíveis no nosso canal do YouTube Biossíntese Portugal. Temos inscrições abertas para quem quiser fazer a especialização de psicoterapia corporal em biossíntese, mas de facto temos muitas ações e muitas formações, agora provisoriamente online, para os profissionais de saúde, e hoje o tema é esse, mas também temos para os profissionais da área da educação, vocês já sabem disso, e portanto estamos aqui a todos os profissionais de saúde que nos escutam, a nossa gratidão imensa, e estamos aqui disponíveis para agora sermos nós a dar-vos suporte. Margaret, queres deixar uma palavra de fecho? Mais alguma coisa? Todos pela presença, e se tiverem dúvidas deixarem para se poderem responder, porque isto podemos responder. É muito a correr. Exatamente. Então fiquem bem. Terapeutas, profissionais de saúde também, cuidem-se muito. Vocês têm mais ferramentas e se puderem passar aos colegas, nós agradecemos. Fiquem bem, até sexta-feira. Obrigada.